Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Espero que todos estejam bem nesse momento que me assistem. Me chamo Neto, sou um colaborador do nosso Centro Espírita Lares Humildes e queremos dar continuidade ao estudo da obra Palavras de Vida Eterna. Já tivemos outros 84 capítulos. Nós estamos tratando a cada semana, capítulo por capítulo. Hoje traremos o de número 85, Se aspiras a servir. Esse capítulo, Emmanuel tomou como base uma passagem que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Essa carta aqui, segundo os historiadores, Paulo escreve quando estava na prisão. E o trecho que ele coloca aqui é o seguinte: aprendi a contentar-me com o que tenho. A gente pode fazer diversas interpretações com relação a esse contentar-me com o que tenho. Mas fazendo uma busca com os estudiosos para entender exatamente o que Paulo estava querendo dizer naquele momento, nós encontramos aqui no dicionário bíblico Bicon, em que ele traz um pequeno trecho, uma passagem, uma interpretação desse versículo, que eles nos afirmam, que são vários estudiosos, que no original grego, com o que tenho, se refere nas circunstâncias em que estou, ou seja, a circunstância em que ele se encontrava, indicando sua atual situação prisional. Então, ele traz esse momento em que ele se encontra preso e que ele envia essa carta aos Filipenses, no sentido de... Sempre as cartas de Paulo são no sentido de reanimar as comunidades evangélicas, as comunidades cristãs, em que, dado a sua impossibilidade de voltar a estar presente entre eles fisicamente, ele passou a escrever várias cartas para diversas igrejas. E esse era o entendimento dele. Então ele estava aceitando, ele estava contente e satisfeito com o que ele tinha naquele momento, que se referia à sua prisão. E também tem um sentido que a gente pode levar isso aqui para o sentido de renda suficiente para as necessidades, ou seja, de ele dizer que também tinha o suficiente para as suas necessidades no que diz respeito ao campo material, ou meios suficientes para a sua subsistência. Então, esse contentar-me com o que tenho, ele tem vários sentidos, E aí nós vamos ver o que Emmanuel nos traz, qual é a interpretação que o benfeitor espiritual faz no que diz respeito a esse versículo. Então vamos lá. Emmanuel nos diz o seguinte: afirmas-te no veemente propósito de servir. Entretanto, para isso apresenta cláusulas diversas. Então nós nos afirmamos no ideal, no objetivo de servir ao nosso próximo. Entretanto, a gente impõe algumas situações, É como se fosse um contrato em que existem cláusulas ali, regras que nós acabamos que querendo impor. Para poder servir, eu só vou servir se for atendido isso aqui para mim, Então, se me for dada essa condição para que eu sirva. É muito comum a gente dizer, eu quero... Quando eu tiver uma condição financeira melhor, eu vou ajudar num ambiente tal, vou ajudar uma casa espírita tal, vou ajudar um programa social tal. E aí a gente vai aguardando, o tempo vai passando e a gente vai esperando ter uma condição financeira melhor
para poder ajudar de algum modo. E aí chega o final da vida e a gente acaba não realizando tal intento. Dispões de recursos próprios, conquanto humildes, para as tarefas do socorro material. Contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas esperas um título oficial que talvez nunca chegue. Então a gente está sempre esperando algo, né? A concretização de algo para poder estabelecer a nossa doação de nós mesmos, né? Então, todos temos, o que Emmanuel está querendo dizer com isso? Que todos nós temos recursos já necessários para fazer algo de bom por alguém, né? Então, a gente não espere chegar a uma condição X ou Y, uma condição, como eu disse, financeira melhor, ou a uma condição de uma formação, de uma graduação no campo da educação, para que eu possa ajudar alguém a ser alfabetizado, né? Se nós já sabemos ler e escrever, já conhecemos as letras do alfabeto, nós temos sim capacidade de orientar, claro, não na mesma forma que uma pessoa especializada, mas com o pouco que nós já temos, a gente já pode ser útil, sem dúvida alguma, ao nosso próximo. Mostras pés e braços livres que te garantem o auxílio aos irmãos em prova. Entretanto, esperam acompanhantes que provavelmente jamais se decidam ao concurso fraterno. Então, se nós já temos em mente o desejo, o verdadeiro desejo de exercitar, de fazer algo em prol do outro, então nós não podemos esperar por alguém que ficou de vir e que até hoje não chegou, né? Façamos a nossa parte. Relacionas talentos múltiplos, a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia esperas em família pelo companheiro ideal. Essa é uma realidade que a gente enxerga, né? Quando que nós encontraremos a pessoa ideal para estar conosco? Se nem nós mesmos somos completos, né? Se nem nós mesmos somos perfeitos, nós somos imperfeitos, nós temos os nossos erros, as nossas falhas. Como eu posso exigir do outro a perfeição? Como que eu vou encontrar um parceiro, uma parceira para seguir a vida a dois com perfeição? Se eu espero alguém perfeito para estar seguindo essa vida comigo, não será nessa encarnação, certamente. Se acordaste para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Relembrando, Paulo lá, ele estava, mesmo na prisão, ele estava contente com o que ele tinha recebido, com a experiência que ele estava vivendo ali. Então, ele não precisava, para ser útil às comunidades cristãs, estar solto, estar fisicamente solto e fazendo as viagens costumeiras que ele fazia a todas as regiões, né? Então, ele tinha um outro recurso, que era a escrita, e ele passou a utilizar-se desse recurso, e assim levar aquela mensagem renovadora, aquela mensagem de encorajamento a todas as comunidades. Quando o apóstolo escreveu essa confissão, estava preso em Roma. Em torno dele, um ambiente doloroso do cárcere. Guardiães desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. Ao contrário, ele era quem fazia exatamente tudo isso. Ele é quem oferecia uma voz amiga, ele era quem consolava aqueles guardiães que lá se encontravam, muito carrancudos, raivosos. Ele é quem levava uma palavra de afeto, de carinho, de acolhimento àqueles irmãos, cumprindo lá um dever. E o Paulo compreendia isso e acolhia todos, e certamente deve ter sido um momento muito rico e de oportunidade
de transmitir a mensagem do Evangelho. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Vejam que grandeza desse espírito, que homem, né, se transformou Paulo, saindo daquela condição de perseguidor dos cristãos para se tornar um cristão convicto, disseminador da mensagem do Evangelho e que, ao mesmo tempo, encarava todas essas vicissitudes com energia, com coragem, com destemor. Se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo, no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age com Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Então, veja, se aspira a servir aos outros, servindo a ti mesmo, por que Emmanuel nos diz isso? Porque à medida que eu saio de mim mesmo e vou servir ao meu próximo, servir a alguém que está mais carente, mais necessitado do que eu estou servindo a mim mesmo. Porque vamos lembrar da oração de Francisco de Assis, né? É dando que se recebe, né? Então, quando eu dou de mim mesmo, eu recebo, é da lei. Então, nos meus momentos mais delicados, eu vou ter ali quem me ampare, ou vou ter a energia suficiente para superar aquilo, ou vou ter um braço, uma mão amiga que venha me amparar. Então, a lei divina é assim que funciona. Tudo aquilo que nós concedemos ao próximo certamente retornará para nós. Então, meus caros amigos, era isso que nós tínhamos para hoje, que a mensagem aqui posta, né, trazida dessa passagem da carta de Paulo aos Filipenses, possa trazer uma energia renovadora para aquele que está triste porque sofreu uma decepção, para aquele que está triste porque está desanimado com algo, está desanimado com alguém, com um movimento, com qualquer que seja a situação, está desanimado no trabalho, está desanimado no campo religioso, no campo afetivo. Então, renova tuas esperanças, caminha sempre com o Cristo em mente, sempre com a mensagem do Evangelho em mente, que você terá a capacidade de superar todo e qualquer desafio que venha pela frente. Fiquemos então na presença de Deus e que Ele nos abençoe.